Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui hoje mais para um projeto Orando em Família. Projeto esse que todas as segundas-feiras, às 8h30, estamos aqui a minha irmã Lúcia orando, eu falando da mensagem, a minha irmã Lúcia orando por vocês. Hoje, nesse dia 12, né, de junho, estamos aqui firmes, né, pela glória de Deus. Mais uma semana que nós passamos sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje vamos continuar a falarmos, né, sobre o segundo, né, e na live passada nós não conseguimos fechar a primeira, né, que nós estávamos falando sobre o falar em línguas, né. Então hoje nós vamos fazer a segunda, né. A primeira razão nós falamos, né, porque falaram em línguas. E hoje nós vamos fazer também, vamos falar a segunda razão. Isso tem várias, né, mas essa é algumas que nós encontramos. Primeiramente, né, vamos orarmos, né, para a leitura bíblica de hoje, que está em nós falamos Judas, né, aquele dia. Hoje nós vamos falar sobre, nós falamos um pedacinho, né, daquele de está em Atos, né, dos Apóstolos. Nós falamos também sobre Atos, capítulo 4, versículo 4. Vamos dar só uma continuidade nele aqui, né? Às vezes teve alguém que entrou no finalzinho da semana passada e não viu. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2, né, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Tá aqui. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar na leitura bíblica de hoje. Na leitura bíblica, né, de Atos. Como é que tá o som? Tá tranquilo aí, Priscila? Tá dando para ouvir? Tá perfeito? Tá muito alto? Não? Dá um ok para nós ver. Tranquilo o som então, né? Então vamos lá.
Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, de segunda-feira, eu venho a Ti, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo dia de trabalho que o Senhor nos concedeu hoje, Pai. O Senhor abençoe a cada um, Pai, que vai ouvir essa leitura bíblica de hoje, ou que vai estar ao vivo, Pai, aqui na nossa live, em outros momentos, que o Senhor possa nos abençoar ricamente, Pai. E que a leitura de hoje possa trazer, Pai, interpretação. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, de interpretação sobre a Tua palavra. O que o Senhor quis falar e quis dizer, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor esteja intercedendo, Pai, nessa noite, nas palavras que iremos proferir, na mensagem, na oração que a Lúcia no final vai fazer. Por isso eu te peço, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado. Isso. Diminui o fundo, né? Deixa eu diminuir. A leitura bíblica que nós vamos fazer, né? Vamos lá então. Capítulo 2 de Atos, versículo 4, que fala assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então, naquela noite, né, que Jesus foi levado, né, naquela noite não, quando Jesus foi levado aos céus, ele orientou os seus discípulos que ficassem, né, em Jerusalém, né, para que eles fossem batizados no Espírito Santo, né, para que eles ali tivessem um encontro com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, né, foi o dia de Pentecoste, né, que fala assim: no dia de Pentecoste, Deus dá aos seguidores de Jesus o Espírito Santo, anunciado por João Batista e prometido por Jesus. João Batista anunciou e Jesus concedeu, né? Com Jesus tinha prometido. Os discípulos receberam poder para dar testemunho a respeito de Jesus. Então, a partir daquele momento, começou-se o ministério, né, de Jesus. E eles que receberam aquele poder foram transferindo, foram passando a mensagem de geração em geração. E até hoje nós podemos sentir este poder do Espírito Santo, daquele dia que Jesus prometeu, e nós vamos até quando Jesus voltarmos, né, com essa unção do Espírito Santo. A palavra de hoje que nós iremos proferir, que nós vamos estar ensinando um pouco, né, ela fala um pouco assim mais uma segunda razão, né? A oração em línguas é para edificação pessoal, né? Todos sabem que a oração em línguas, às vezes não, todas as vezes, ela é para a edificação pessoal da pessoa, para ter uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, né? Então vamos citar um exemplo. Uma pessoa não expulsa demônios orando em línguas. Não tem como ele orar em línguas e expulsar demônios, porque sendo uma edificação pessoal, não tem como, né? Porque a oração em línguas é uma comunicação especial entre você, né, e Deus. É um meio de edificação, então um meio de construção, de elevação, de intimidade com Deus. Então orar em línguas é essa fórmula, né? Tem esse poder. Não tem como eu expulsar demônios orando em línguas. Tem que orar, sim, né? Quando nós oramos em línguas estranhas, estamos construindo algo em nosso espírito diante de Deus. É uma coisa do nosso espírito e Deus, é uma intimidade, né? Quando oramos em línguas, é algo mais profundo entre você e Deus. Outro também, os olhos humanos não conseguem ver o que está sendo edificado.
Então, quando a gente está orando em língua, quando nós estamos, a nossa mente, o nosso ouvido, eles vão trabalhar em conjunto. A nossa visão, ela vai estar ela não vai ser utilizada naquele momento ali. Não vai ser utilizada. Mas verdadeiramente algo está sendo levantado na nossa vida. Algo está sendo levantado na nossa vida. No nosso relacionamento e na comunhão com Deus. Por isso é realmente algo tremendo, né, e sobrenatural. Então, quem ora em línguas é algo que assim, a gente não tem como explicar. Existem sim pessoas que podem interpretar as línguas, sim, mas é, é algo assim que não tem explicação para os olhos. Só no coração de quem está falando em línguas e orando, tendo um relacionamento. É como se dois amigos estivessem conversando um linguajar diferente daquele que nós conhecemos. Orar em língua é isso. É uma comunhão entre você e Deus. E outra pessoa não consegue entender como que é essa comunhão. Só você e Deus consegue entender e sentir, né? Sentido. Então, como que é necessário para falar em línguas, né? Para falar em línguas, não é necessário sempre estar no quarto de oração. Foi o que nós comentamos na semana passada. Então, quando eu não precisa de eu estar no meu quarto só falando. Pode-se fazer isso também no trânsito ou quando se viaja. Vi muitos relatos de pessoas quando está viajando, eu também às vezes já orei em línguas em viagem, sim, que é algo tremendo, né? É algo assim que a pessoa às vezes não entende. Como que esse relacionamento é um poder tão grande no corpo da pessoa? É uma energia, é um tremor, só quem tem a experiência que sabe, né? Então não há necessidade de eu estar no meu quarto falando ou não, em pensamentos, né? Só porque orar em línguas em pensamento ele é mais profundo um pouco, porque é só você ali no seu pensamento, a sua boca, o seu falar, ela não vai, né? A sua boca não vai, você não vai ver palavras. Só em pensamento ele é muito mais forte e é muito mais perigoso, né? Porém, então, o que é melhor? Melhor é orar em línguas no particular, baixinho. Se tiver gente ao redor, né? Se não tiver gente ao redor, né? Se tiver gente ao redor, né? Orar baixinho, né? Em particular, o bom é assim. Mas não é o ideal, o bom, né? O importante, como que é? O importante é exercitar esse dom maravilhoso que nos fortalece. Então, quando eu oro em línguas, às vezes tem pessoas que oram e depois esquece daquele dom que ele tem, que Deus deu para ele. Mas ao mesmo tempo, se ele não estiver exercitando, ele não vai ter uma comunhão. É como se fosse um treinamento. Quando, vamos supor, um jogador de futebol, quanto mais ele treina um passe ou algo, quanto mais ele treina, melhor ele fica. Melhor ele vai fazer o gol, melhor ele vai conseguir vencer o adversário. Então tudo é um treinamento. Na nossa vida chama-se treinamento. Deus dá o dom. Mas se o dom não estiver em ação, o que vai valer o dom se não estiver em ação, né? Então Deus dá o dom. Mas tem que ter um exercício diário, uma comunhão, né? Uma comunhão com Deus. Tem que ter esse relacionamento de manhã, ou à tarde, ou em pensamentos, ou quando você está viajando. É algo que tem que ser constante, né? Mas para quê? Para nos fortalecer mais e mais ainda. Para nos fortalecer. Então, por isso que o ato diário, né?
Ficar mais forte é uma indicação pessoal de que algo está sendo construído para grandes batalhas e grandes desafios. Quando nós temos essa preparação constante, nós vamos estar mais preparados para o dia de dificuldade, para os desafios do dia a dia. Quando você edifica, você ora, você tem mais condições de vencer o inimigo. Como se fosse o que eu falei para vocês. É algo que, quanto mais você faz, mais Deus te dá força. Esse dia eu estava conversando, eu estava fazendo a reflexão, falando para uma pessoa, que o mundo espiritual, ele é totalmente inverso ao mundo visível, que é esse mundo que eu vejo. No mundo espiritual, no mundo espiritual e no mundo visual este que eu tenho, quanto mais eu dou, mais eu fico sem. Ou seja, como se fosse dinheiro. Quanto mais eu dou dinheiro, mais pobre eu fico. Quanto mais eu dou, mais pobre eu fico. Este é o mundo visual, este visível que eu vejo. No mundo espiritual já é o contrário. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É engraçado, é interessante, né? Eu estava fazendo essa colocação e falando para ele que o mundo visual e o mundo espiritual eles são inversos. No mundo visível, quanto mais eu dou, mais pobre eu fico. No mundo espiritual, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, quando você mais dá de Deus, quando você mais profetiza na vida das pessoas, quanto mais você ora, quanto mais Deus te dá o dobro. Quanto mais profetização na vida das pessoas, Deus vai te dar em dobro. Sempre ao inverso, né? A pessoa que ora em línguas vai criando uma estrutura espiritual mais forte e mais resistente do que os outros. Com certeza, voltamos aos times de futebol, né? A pessoa que tem um treinamento, que tem que ler mais um pouco, que tem mais que vamos supor que faz mais leitura, com certeza o português dele vai ser mais amplo, menos dificuldades ele vai ter de escrever uma redação, uma dissertação e por aí vai. A pessoa que não tem o hábito de ler, as dificuldades da escrita vão surgir. Ainda bem que hoje existe, né? Quando você fala, o corretor vai automaticamente digitando, né? O Word tem essa facilidade, quando você vai falando ele vai digitando. Mas a pessoa que vai falar, depois ela não vai ter condição de fazer a correção. Né? Então, o mundo espiritual é assim. O orar em línguas é isso. Né? Resistência, força. Isso vai fazer com que ela exerça o ministério de forma mais potencializada e fará com que consiga resistir também levantes do inimigo de uma forma diferenciada dos demais. Ou seja, o líder religioso, o pastor, isso serve para todos da comunidade eclesiástica, não só dos evangélicos, mas de todos que tenham conhecimento de teologia bíblica ou outros. Se você não fizer o dom da leitura de algo, né, de conhecimento teológico, seu conhecimento vai ser pouco. Deus já nos deu a inteligência, a sabedoria de estarmos orando e também aconselhar com as pessoas, uma pessoa amiga, estarmos vendo então grandes líderes religiosos, né? Então, para isso, falar em línguas, a edificação da teologia também é um potencial muito grande. E essa foi, né, a segunda razão por que falarmos em língua, né? Agora nós vamos, semana que vem, creio eu que nós não vamos ter live devido a um curso que o Mais da Lúcia vai fazer, né? Que vai começar
7 horas da noite, se não me engano, vai até lá para as 10 horas por aí. Então, a segunda-feira que vem, nós já vamos estar avisando, né, que nós não vamos ter essa live devido a esse encontro que nós vamos ter profético, né, eu, a Lúcia e outros mais. Convido vocês também, né, a estarmos participando. Então, o orar em língua é algo sobrenatural, é algo que você, quando você tem o hábito, tem o dom de orar em línguas, você cria uma resistência muito mais forte ao pensar do inimigo. Quando você vê que o inimigo está tentando falar algo na sua mente, falar coisas indevidas, quando você começa a orar em línguas, em pensamento, ele automaticamente ele se dissipa aquele pensamento de um pensamento negativo, falar da vida das outras pessoas, fofoca, tudinho. Quando você ouve uma pessoa também falando e você começa a orar em línguas, automaticamente o seu espírito ele é mais edificado e o inimigo ele não consegue penetrar nos seus pensamentos. O orar em língua tem esse dom, né? E tem esse dom. Vamos estar chamando a Lúcia, né, para a gente estar orando, né? E no final nós vamos estar falando aqui, né, para nós estarmos colocando para quem, né, nós vamos estar orando. Eu sei que a segunda-feira nós oramos por todas as famílias, mas às vezes tem pessoas que pedem em especial, né? Vamos lá, né, Lúcia, então estarmos orando, né? Vamos chamar da noite, né, para ela estar orando por nós, pela minha família, pela família de todos que estamos ouvindo aqui, né? Em especial a Felipe, o meu filho que entrou também. Seja bem-vindo, meu filho. Minha esposa, minha eterna namorada, né? Há 31 anos, ela falou que é 31, achava que era 30, né? É 31. Graças a Deus, pela honra e glória de Deus, é muito bom. Seja bem-vindo, Lúcia. Paz do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo. E uma boa noite para todos também. Estava comentando aqui, né? Hoje é dia dos namorados, né? Fiquei falando aqui, minha eterna namorada, achei que era 30, ela falou que é 31. A sua cabeça nunca lembra, né? Eu nem... Não, mas eu errei por pouco, né? Né? Mas eu achei que era 30, né? Passa dos 30, né? E é 31. Mas tá bom. O importante é Só todo mundo tá fiel, né? O importante é todo mundo estar fiel, assim, com a consciência. Né? Graças a Deus por isso ter chegado até aqui, né? Eu tenho certeza que Deus vai conceder essa graça, né? Para continuar, né, Nivaldo? Com certeza. Por mais que esteja luta, mas nós vamos vencer, né? Quem tem Cristo Jesus no coração sempre vence. Sempre tem algo, né? Algo para vencer. E nós estamos aqui para isso, né? Para orar um por outro, para nós ter essa fé genuína que Deus nos deixou, né? Jesus, seu exemplo, né? Sem ele, quem seria nós hoje? É interessante os dons de língua, acho que ficou bem interpretado aí, Nivaldo, bem esclarecido. Eu creio que agora é prática, né, Nivaldo? É prática. Né? Nós falamos, né, Luciano? A gente fala muita teoria aqui para quem quer aprender, né? Mas nada substitui a prática. Exatamente. Nada. Nós temos que aprender isso aí, a ter prática, mas cada um com a sua. Porque não adianta eu vou passar a minha para você, eu não vou saber, porque isso aí não tem explicação. Nós não vamos conseguir. Como. Então, e agora o conselho que eu dou é para as pessoas ter práticas, que estão ouvindo, que têm interesse em se aproximar de Deus. Inclusive, eu vou falar algo aqui, que uma pessoa me falou um tempo atrás, eu levei a sério, lógico, mas o decorrer que ali a gente acaba esquecendo. E hoje eu me lembrei, eu fiquei orando e o Espírito Santo me tocou, né? Me lembrou, fez me lembrar dessa pessoa que me fez essas perguntas, que
assim, como que a gente faz para a gente ter essa fé que a gente busca, como é que a gente faz para a gente ter certeza, né, que a gente fala realmente é de Deus. Eu falei, uai, tem a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada. Aí ela me perguntou assim, é confiável acreditar realmente que a Bíblia fala a verdade, que está tudo, né, no caminho da verdade? Aí eu falei, particularmente, um particular meu, que é certeza 100% que a Bíblia é verdadeira, né? É verdadeira porque quando a gente passar a ler, a interessar a ler, querer saber algo de Deus, é através dela, claro, a gente faz uma mudança, a gente faz uma mudança na vida. Tem uma reflexão muito boa e tudo para o bem, né? A mente da gente começa a limpar, né? A mente começa a limpar. Aí eu tentei explicar da forma melhor possível para ela. Aí eu falei, bom, para mim estar te esclarecendo mais coisas, você passa a participar, assim, começa a ler a Bíblia, né? Começa a ler a palavra de Deus. Para não complicar muito a cabeça dela, porque eu acho que ela não tem um conhecimento assim, nem do Novo, nem do Velho Testamento, mas eu pedi para ela ler, falei para ela ler do Novo Testamento primeiro, né? Mas eu até citei alguns versículos lá. E eu falando isso aqui, eu vou até passar aí também, mas eu acredito que, eu falei para ela que depois se ela não conseguisse ver a live, que ela não tinha como ver essa hora, porque ela disse que não tem como. Porque também ela não falou, especificou. Mas aí eu vou passar depois falar com ela direitinho para ela ver as lives, né? A gente tá atualizando com ela. Foi muito interessante também ela ter falado isso, porque às vezes tem pessoas que às vezes têm umas dúvidas, né, Nivaldo? A gente não tem como ter um esclarecimento 100%, mas que a gente tem um entendimento, a gente procura passar para a pessoa, né? Porque aqui no Salmos, eu li lá no Salmo 19, o versículo, o Salmo todo 19, mas eu só li o específico, o 7, só o 7 que eu li. E é interessante que fala assim, a fonte é a natureza da palavra de Deus. A fonte e natureza da palavra de Deus. Né? Então as pessoas têm que ver isso aí, que quando fala natureza de Deus, então tudo é de Deus, tudo partiu de Deus. Né? Ele que fez o céu e a terra, né? E tudo que dentro dele há. Então, tudo vem do Criador. Não tem como a gente sair dessa, porque é a verdade. E quem crê, nós cremos, eu tenho certeza que quem for ler a Bíblia vai passar a crer, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar, né? Na mente de cada um. Nós não é forçando, nós não estamos aqui forçando ninguém, né, Nival? Nós estamos aqui para aprender também. E passar o que nós já aprendeu e eles também, se há algo diferenciado que eles aprenderam dentro da palavra de Deus, que se o Espírito Santo tocar neles, passa para nós também. Nós somos aqui para aprender, né? E tudo. A completa confiabilidade, assim, a gente tem que falar, para a gente confiar na palavra do Senhor Deus, né? Da Bíblia. Eu notei uns dados aqui que eu comecei a ler, o Espírito Santo foi trabalhando comigo, foi trabalhando. É assim, para a gente confiar, né? A palavra de Deus é uma perfeita em sua precisão e fiel ao se depender dela. Ela é fiel a nós, se nós depender totalmente dela. Pode ter certeza que se nós trabalhar confiando na palavra de Deus, ela vai só nos instruir, nos ajudando a entender e crescer mais no entendimento, né? É complicado para quem não tem um entendimento ainda correto, mas porque não tem trabalhado dentro dela. Na hora que começar, vai entender. Eu vou ler só o versículo 7 aqui, depois os demais tiver um tempo aí para entender. Nós já até falamos esse versículo aqui, nós já falamos esse versículo. Mas agora nós estamos falando de outra forma. Igual eu falo, um versículo ou um capítulo pode falar de várias formas trabalhando na nossa mente, né? Para nos atualizar e nos aprender mais ainda da palavra de Deus. Estou falando, gente, é riquíssima a palavra de Deus, é confiável, pode confiar. A Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando com nós, cada um de nós. Aqui fala... Se não fosse, né, Deus falando conosco, não tem mais de 2000 anos quase que foi escrita a Bíblia, mas ela é viva e eficaz todos os dias. Você está falando no versículo que você leu esse dia com um olhar diferente. Isso. Hoje você vai ler com um olhar... Então, como que não é o Espírito Santo?
Você vê que bate todas as formas, né? Com certeza, Lúcia, né? Foi o homem que escreveu. Isso aí nós não podemos fugir, né? Lógico, mas trabalhado pelo Espírito Santo. Né? Isso. Isso aí. Aqui fala assim, ó, o 7, o 19, Salmos 19, o 7. Mas em casa, leia com mais calma o 19 todinho, tá? Vai entender melhor. A lei... Salmos 19, Lúcia? Salmos 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quer dizer... É o 19, 7, Lúcia? 19 todo o capítulo, mas eu ouvi só o 7. Tá certo. Mas tudo. Tá, pode falar. Isso aí é uma revelação para nós hoje, é uma revelação para aqueles que vão ver depois. Tenho certeza, a hora que lê isso aqui com o coração aberto para o Senhor, vai ter mais coisa que ele vai ensinar aí ainda, hein? Coisa diferente do que eu vou falar aqui, que nós estamos falando agora. É sempre uma diferença, né? Aqui fala assim, aí eu notei umas coisas aqui também, que eu peguei dentro da palavra do Senhor, para o Senhor nos dar mais habilidade para nós tá abrindo mais um entendimento dentro da palavra dele, né? A revelação geral de Deus no Salmo é iniciada pelo uso de um nome não específico para Deus. Ele não especificou nomes, então quer dizer, ele é único, né? Ele é único, né? Não tem como. Mas a revelação específica é merecida pelo nome revelado de Deus, é o único. Então, ele não especificou nome. Então, só fala nele, é dele, para ele, todas as coisas, né? Isso nós temos que ver. Aqui fala, traduzindo, né, 6 vezes, no capítulo 7, do 7 até o 9, vai falar o mesmo nome 6 vezes. É o próprio Senhor, né? Senhor. Aqui na minha fala Senhor, né? Senhor. 7 vezes. Né? Na minha então, também é Senhor. Pois é, isso é muito forte isso aí, ó. Nós temos que ver isso aí. Como o Senhor, a lei do Senhor é perfeita e uma referência direta, confiabilidade, né? Ela é confiável, absoluta, né? Os quais constituem a Bíblia, a palavra de Deus, é perfeita em sua precisão exata, né? Ela é exata. E segura em sua confiabilidade, geralmente 2 termos são usados para descrever esta característica, né? Eu escrevi só uma, porque ia ficar muito longo e demora demais. Eu quero só passar isso aqui, porque essa pessoa que vai ler depois, não só ela, os demais que queiram, né, entender ou aprender depois também, ela vai entender melhor. Por isso que eu estou aqui esclarecendo, porque eu vou passar para ela, para ela ver também o vídeo, né? Para depois ela ver a live. Para descrever essas características da palavra de Deus, né, inerrante, perfeita, significa que nós, originais de cada manuscrito, né, que fala, né? Manuscrito, eu escrevi aqui. Manuscrito. É produzido pelo respectivo autor de cada livro da Bíblia. Não havia erro nenhum. Não havia erro, né? Então, foi bem detalhado, né? Foi bem lido, foi bem pesquisado para não haver erro. E assim, quem estava conduzindo o Espírito Santo, claro, né? Que uma palavra dessa aqui, riquíssima dessa, não vem do ser humano. Ele não tem essa capacidade de fazer tudo que fez aqui dentro. Não tem, né? Nem sem nenhum erro.
qualquer vestígio de erro. Não tinha nenhum vestígio de erro, de forma nenhuma. Aqui fala claramente, a palavra de Deus fala claramente, né? Os que escreveram aqui, ó. E além disso, aí, ó, o que eu achei mais assim, que comove a gente cada vez mais, que o Espírito Santo trabalha mesmo, né? Ele trabalha por nós, ele trabalha para nós, ele enche nós de entendimento mesmo. Tem que ter fé, nessa fé genuína. Além disso, a excelência da proteção do Espírito Santo, ó, tudo é proteção dele, né? Proteção dele. Uns aqui eu tirei lá da palavra para poder juntar com o que eu estava ministrando em mim, para que entendesse melhor. Juntar tudo, né? Para você ver que se eu não fazer isso comigo, ministrar em mim, não tinha nem como ele trabalhar comigo. É tudo ele. Para a pessoa entender claramente, que eu pedi, né? Eu falei assim, senhor, eu preciso esclarecer algumas coisas que eu não estou. Eu preciso da melhor forma para a pessoa entender, né? Tem assegurado que as cópias das gerações passadas que chegaram às nossas mãos seja essencialmente as mesmas. Tudo é o Espírito Santo trabalhando. Mesmo os críticos de antiguidade, os críticos de hoje, né, que a gente não lê, que não sabe, às vezes critica, né, aqueles que entendem, que quando fala de Deus, eles não acreditam, né? Hoje tem demais ainda, né? Os literais, como é que é aqui? O que eu escrevi? Literário. Os literários que revelam não têm fé na verdade. Eles não têm fé na verdade, nessa verdade da Bíblia. Eles, né, esses que eu estou falando aqui, tem maioria, tem muita gente ainda que não tem essa fé que nós temos de acreditar, né? Da Bíblia. Eles mesmos que, quando eles leram ela, lógico, né? Ele dentre todos os livros que nos foram transmitidos da antiguidade, o mais completamente o que falou, fez mais a diferença, que falou mais a verdade, com mais sinceridade, com mais dignidade, né, foi a Bíblia Sagrada, né? Em visto de sua confiabilidade, essa confiança que ela nos dá quando nós lê, essa certeza que ela dá no nosso coração, na nossa mente, no nosso cotidiano, e fazer essa transformação nas nossas vidas, né? Uhum. E de sua... É uma coisa assim que é único, é o Espírito Santo dirigido. Eles que não acreditam, eles não têm essa fé, igual nós temos. Mas eles leram e viu que ela faz uma diferença. Ela é única. Ela é única, que não achou erro, não achou contradição, assim, julgamento, né? Esse julgamento que muitas vezes tem, quando começa a ler, vai ver a diferença que ela tem em qualquer livro que a gente hoje lê. A Bíblia, ela é diferente, ela faz a diferença, ela muda pessoas, ela tem atitudes diferenciadas no ser humano, né? E para nós entender, passar o que nós sente para as pessoas é um pouco complicado, é que eles têm que ver totalmente a nossa mudança em nós primeiro, é claro. Mas aí vem outras críticas, falar, o crente ele peca, ele fala palavrão às vezes, ele fica nervoso, exaltero, nós somos seres humanos, né? Mas a partir do momento que nós cremos, nós temos essa fé, aí o Espírito Santo vai ajudar nós a lembrar, nós vamos lembrar daquilo que nós leu, que o Senhor está aqui para nos ajudar, para nos orientar, né? Para nós arrepender do pecado, daquilo que nós fez, para nós reconhecer, para nós, né? Gente, o erro é humano. Eu não vou falar que eu vou fazer, estou aqui, nunca errei na vida, não vou errar, que eu sou santo. Não, ninguém é assim. E ninguém na face da terra, o único foi Jesus, que nós não estamos aqui para ser igual a Jesus, é para segui-lo, né? Para nós ter uma identificação dele em nós, mas nós não vamos conseguir ser igual a Jesus, jamais. E
tem pessoas que fazem, por isso que eu tô falando aqui, ó, tem pessoas que fazem essas críticas para nós que acredita, que tem fé nela. Mas mesmo esse que fez crítica, que não tem fé, ele reconheceu a Bíblia, que ela é o único livro, o único, na face da terra, hein, que faz a diferença de todos os livros no mundo. Isso não é de Deus? Eu já li bastante livro, né, Lúcia? Nossa. A gente lê bastante livro. Mas essa aqui não tem jeito, né? Não tem. Não tem. São 76 livros aqui, né, Lúcia? As pessoas falam assim, mas tem livros diferentes. Eu falei, não. É porque pode ter palavras diferentes, mas tem os mesmos significados. Se você for ler todas as Bíblias que tiver também na face da Terra, digamos assim, só para ter uma experiência, e vai ter o mesmo significado, você vai só naquele versículo, você vai ver que é o mesmo significado. Muda a palavra, né? Isso. O sentido é o mesmo. É o mesmo. Então, isso aqui é só para dar um esclarecimento, assim, né, mais ou menos, do que nós sentimos quando nós crê. Nós queremos buscar cada vez mais. Nós vamos buscar, é tanta sede, é tanta vontade, que nós temos que ter um controle, nós temos que tentar controlar para nós não comer demais, não beber demais, né? Assim, senão a gente fica, né? Mas depois afoga, né? A gente não dá conta. O certo seria a gente comer até afogar, mas não pode, porque senão a gente tem que ter entendimento. O Espírito Santo, ele é tranquilo, ele é pacífico, ele é calmo, ele é sereno. Então, ele dá isso pra gente também, né? Eu achei muito importante ela, assim, ter essas dúvidas, mas eu acredito que nós vamos ter oportunidade mais vezes, Nivaldo. Se tiver, eu quero que até você esteja perto também, pra gente estar ajudando ela melhor, né? Falei, começa a trabalhar e ler qualquer coisa, qualquer dúvida. Às vezes, se tiver pessoas também que tenham sabedoria dentro da palavra, pede ajuda lá perto para te ajudar a orientar. É uma vida que precisa ter o esclarecimento das coisas de Deus, do Criador da nossa vida, né? Para não perder a salvação. Porque isso aqui é a nossa salvação, é a nossa salvação, né? Mas eu acho que... Se nós for falar, né, Lúcia, sobre isso aí, nós vamos... tem muito assim pra gente falar, né? Como que é a orientação? Às vezes, Lúcia, eu sempre falo que o Espírito Santo, às vezes, quando você faz uma leitura, às vezes ele não está com você assim, você não sente a presença dele muito forte. Mas a hora que você começa a orar, a pedir a unção, a hora que ele chega, se você leu uma linha, parece que ela é uma linha, ela te abre um leque, você pensa assim, mas é só uma linha e eu tô tendo esse tanto de pensamentos. Então, assim, a leitura da Bíblia, se a pessoa tem um interesse e lê, é igual a gente falou aqui em Línguas, né, Lúcia? É um hábito, é um exercício. Você não come arroz todo dia, né? Quer comer arroz e feijão todo dia? Então... Pois é. Aí, quando você vai tendo o hábito de leitura, você vai tendo uma interpretação mais clara. Então, é algo assim que... Só quem faz, só quem tem leitura, só quem não tem, só aquela pessoa assim, que nunca teve assim, o manuseio. Porque manusear, pegar é a coisa mais fácil. Eu peguei lá, era lá, peguei. Aí a pessoa, lê o versículo. Tá. Mas quando você tem uma oração antes, você pede ao Espírito Santo, me ilumine. Me mostre essas palavras com um olhar diferente, não com a visão, mas sim com o coração. Aí você vai chamando. É igual você falou, você leu a leitura, e você vê que eu li aqui depois do que você falou. Olha só para você ver, o Senhor o que ele é? Olha só o que o Senhor é. Perfeito. A palavra é perfeita. Ela dá força. Olha só. Perfeita, força. Ela nos dá confiança. Gente, o que é confiança? Você confiar. Outra, sabedoria. E a isso tudo que a palavra de Deus dá, a quem? Aos simples. A palavra do Senhor dá isso tudo a quem? A pessoa simples. Quem que é simples? É uma pessoa que não tem um entendimento claro da palavra. Então a palavra de Deus te dá isso tudo.
Então, olha só no versículo 7, Lúcia. Você leu aí, eu li aqui, eu li com um olhar que me deu uma outra inspiração. O mesmo que você leu, Lúcia. Você teve uma interpretação, eu tive outra, mas como? É Deus. Então, assim, você leu e eu li. Você falou uma interpretação, eu falei outra. E se o outro for ler de novo, vai ter outra. E se eu ler amanhã de novo, você vai ter outra interpretação para mim para você de novo, diferente dessa de hoje. Olha só, quando eu falo a gente fala em perfeita, Lúcia. Perfeita é uma coisa perfeita, não tem figura. Não tem jeito. Tem erro. Força, o que é força? Força é tudo aquilo que você, no momento que você não tem nada, ele vai te dar força, conforto. Ou, de novo, confiança. O que é confiança? Confiar é você confiar na pessoa, no pai, na mãe sua, confiar na pessoa. Então, é confiar na palavra de Deus. É confiar na palavra de Deus. Confiar no que ele falou. É a palavra dele. Se eu for falar aqui o que me deu, que mais, nós vamos muito tempo ainda. Por isso que eu falo, essa é a nossa riqueza que nós temos. Nós não precisamos de pessoas que procurar riqueza material. Tá, Deus deu esse direito para nós, que tudo é dele, ele dá para nós. Mas a riqueza maior é essa aqui. Se nós não tivéssemos sabedoria, como é que nós vamos fazer? E você, Lúcia, nós somos o quê? Simples. Nós estamos tendo essa humildade Tá vendo? Nós temos essa humildade de nos reconhecer que nós praticamente pequeno diante dela. Uhum. Então pronto, né? Eu acho que... Então vamos orar, né? Tem alguém específico aí para... Eu coloquei aqui, Lúcia, final de semana agora, eu recebi uma visita aqui em casa do meu sobrinho, né, da minha cunhada, do meu sobrinho, da esposa, do filho dele, né? Foi um encontro assim, muito bom aqui em casa, Deus esteve muito presente, nós conversamos muito, então assim, foi uma coisa assim que às vezes a gente não espera, né, Lúcia, do lugar, e quando você chega lá, você encontra algo que você foi buscar e do jeito que você queria. Então, né, Deus falou muito forte conosco, né, que é a esposa do meu irmão Adão, né? Nós estivemos aqui. E eu falei para ela, disse, nós vamos estar lá na casa dela. Breve, eu, você e a minha irmã Lucimeire, tá? Já pedi para ela, vou marcar com a Lucimeire para a gente estar lá fazendo um encontro com meu irmão. Encontro entre esses 4 irmãos, né? Para nós orarmos, abençoarmos todas as nossas famílias, porque eu e você, da gente surgiu uma família, né, Lúcia? Do meu está surgindo uma família, que é minha esposa, meus 2 filhos, agora a neta. Você, seus 2 filhos e netos, né? A Lucimeire, Vanderlei, o filho. Adão, né? Também. Então, para a gente ter um encontro com a nossa família, mas um encontro de oração, edificação, buscar muita presença de Deus. Então, vai ser isso. Então, que Deus abençoe a vida dele, né, e agradecer eles pela visita. E que Deus dê uma recuperação muito tranquila para o meu sobrinho Clécio. E para o meu sobrinho também, Rony, que Deus possa ir onde ele estiver para abençoar a vida dele. Tá? Então, Deus já está trabalhando, né? E a minha família, né? E a todos os eternos namorados, né? E os namorados recentes, que hoje é o dia dos namorados, né? Então hoje completou 31 anos de namorado, né? Que o eterno namorado é minha esposa, né? Que Deus possa dar vitórias a todos. E a nossa família, é a nossa oração de hoje, né? E que agradecer a Deus pela cirurgia que eu passei e hoje eu comecei a trabalhar já, graças a Deus, estou lá. Então Deus faz maravilhas, né? Amém. E agradecer, Lúcia, aqueles que entraram aqui, né? Nós não falamos, né, Lúcia? A Márcia, a minha cunhada Miliamar, que Deus abençoe. E Márcio, eu não sei qual que é o Márcio aqui, né? Que Deus abençoe a sua família, Márcio, né? A nossa amiga Maria José, que Deus abençoe a vida da Maria José também. Foram esses os que entraram, nós não profetizamos na
a vida deles, né? Que Deus abençoe a todos. Está com você, meu irmão. Uhum. Quero só falar assim, complementar aí, que não fica só hoje é dia dos namorados, é só hoje, não, né? É igual de dar as mães, os pais. Não precisa nem disso. Acho que isso aí o povo fica inventando moda. Eu falo assim, todo dia, né? Todos os dias da mãe, todo dia do pai, todo dia dos namorados, é de reconhecimentos, né? É de compartilhação, né? De mudanças, de felicidade um pelo outro, e todos os momentos, que seja todos os dias, não espera a data, não. É porque eu já passei muitas experiências, gente, não é bom, é desagradável, é um clima, né, meio assim pesado, mas que Deus possa abençoar cada um, né, por mais que eles não vejam como eu vejo, mas mesmo assim, eu penso que Deus abençoa, né, a vida de cada um. Então vamos orar, né, eu aqui não tenho específica para ainda assim, aqui, graças a Deus, né, eu falo graças a Deus porque quando vem assim pedição, é coisas que realmente precisam, assim, imediato. Eu sei que todos nós precisamos de oração, né, eu falo assim, imediato para uma coisa emergencial. Graças a Deus por isso. Mas eu sei que tem muita gente que está na emergência aí precisando. Que todas as famílias, que eu até peguei meu caderno, que eu estou cheio de nomes, pessoas, né, que eu vou, que me pede, eu vou escrevendo, porque senão eu esqueço. Não falo o nome, não. Só põe aqui, Deus, eu ponho a mão em cima e Deus vai abençoar. Né? Então tá bom. Então. Você já voltou a trabalhar, graças a Deus, e eu agradeço a todos aqueles que eu pedi, né, oração pela sua vida, pela sua saúde. Eu sei que nós precisamos também das orações dos irmãos, né? E das pessoas que gostam de nós. E eu creio que tem muitos, né? E eu só quero agradecer. Em primeiro lugar é a Deus, né? É a Deus, que eu sei que eu estava todo momento lá. E a gente passa aqueles momentos assim, às vezes a gente pensa que está muito forte, está muito pesado, mas eu sei que Deus tem um jeito, a maneira de trabalhar para nós ter a vitória amanhã. Né? Todo dia nós temos uma vitória. Todos os dias nós temos uma vitória. Né? Em nome de Jesus. Então vamos orar para todos, né? Todos nós. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco agora diante do Senhor todas essas vidas, Senhor. Peço perdão por todas elas, perdão por mim mesma, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz de errado. Peço perdão pelos pecados que causei, que não há algo, não causei para agradecer, para sentir o Senhor perto de mim. Sei, Senhor, eu sou falho, nós somos todos falhos, mas eu sei, Senhor, diante do Senhor nesse momento, Senhor, eu peço perdão mais uma vez, porque por meus pensamentos, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu falo, Senhor, às vezes até em brincadeira, mas a gente não sabe o sentimento do próximo, porque o Senhor diz para nós amar o próximo como nós mesmos. Como nós vamos fazer uma brincadeira desagradável se nós nem temos conhecimento do coração do próximo? Mas só o Senhor pode entrar. O Senhor faz a diferença, Senhor, para nós. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada vida que está ouvindo nós agora, que vai ouvir depois. Eu sempre falo isso, Senhor, porque a gente não tem horário certo para a gente estar ouvindo a palavra do Senhor. Qualquer hora, todos os dias, o dia todo, a noite toda, se for necessário, a gente tem que estar disponível um momento para tirar para ouvir o Senhor falar conosco. Entra nos lares, todos os lares das famílias, no meu lar, né, que é o lar que hoje eu moro aqui junto com meu filho, Senhor. Mas o Senhor está aqui, eu tenho certeza, e eu sinto a presença do Senhor. Eu agradeço ao Senhor do fundo do meu coração, Senhor, por o Senhor estar todos os momentos na minha vida. Todos os lugares que eu vou, eu sinto a presença do Senhor. O Senhor permaneça no nosso lar, o Senhor permaneça na vida dos meus filhos, dos meus netos, das pessoas, o Pai, que está à minha volta. Senhor, às vezes tem coisas que às vezes a gente escuta, a gente sabe que não vem do Senhor. Mas eu falo que o Senhor sempre me alerta para mim estar repreendendo. Eu repreendo tudo mal, tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. Estou aqui agora, nesse momento agora, Senhor, representando a minha família inteira. Em peso. Representando todos eles, cada um deles em modo muito especial. Né? Porque eu preciso, Senhor, sentir a presença do Senhor, sentir a certeza que o Senhor está comigo, o Senhor me ouve todo momento, o Senhor fazer a obra especial nos lares, todos os lares dos meus familiares, e das pessoas também da minha cidade, do meu estado, do Brasil, Senhor. Nosso Brasil está muito precisando de oração, de petição, e de fazer uma obra especial, e tudo que venha do Senhor.
vivendo que o do Senhor ninguém toma, ninguém desmancha. Tem pessoas, oh Deus, que tá assim, confuso, fala coisa com coisa, não sabe nem o que fala mais. De tantas coisas que acontecem de ruim. O Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos governar, nos iluminar, nos trazer sabedoria, igual o Senhor fez comigo hoje. O Senhor foi tão maravilhoso, senti tanta presença do Senhor. Eu lembro a palavra do Senhor, o Senhor ministrando na minha vida, ministrando na minha mente o que eu devia falar, o que eu devia fazer. Às vezes, Senhor, eu não falei da forma mais especial, de mais clareza que o Senhor, às vezes, queria que eu falasse. Mas eu sei que a maneira que eu falo é para que haja entendimento. Porque se eu falar de uma maneira mais complicada, às vezes precisa de mais detalhe. E o tempo, às vezes, Senhor, não é o suficiente. Mas eu tentei resumir da forma melhor possível. Mas eu tenho certeza, Senhor, que cada vez mais nós vamos trabalhar na palavra do Senhor, que é ter mais sabedoria e discernimento, tudo que vem do Senhor, para mim poder estar ajudando pessoas, ajudando almas, Senhor. Que eu aprendi a amar as almas, a colher almas para o teu reino. Senhor, abençoa a vida do Nivaldo, seu lar, os meninos dele, todos os familiares dele, que vem da geração, até a quarta geração dele, Senhor. O Senhor abençoa, guarda, governa, ajuda ele, Senhor, capacita ele cada vez mais para ter sabedoria, para estar falando sempre a palavra do Senhor. Eu agradeço, Senhor, do fundo do meu coração. Eu agradeço ao Senhor. Tenho uma gratidão enorme pelo Senhor estar sempre comigo, estar sempre conosco, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Eu sei que o Senhor Jesus está preparando a volta dele. Senhor, prepara o nosso coração, prepara nós para a volta dele, Senhor. Não se interessa, mas eu não quero ficar preocupada se amanhã, se depois. Eu quero preocupar, Senhor, com a minha alma, a minha vida e a vida dos meus familiares. E que eu peço ao Senhor todo dia salvação por todos nós, salvação, Senhor. Mas que nós precisamos estar aprendendo dentro da palavra do Senhor. Eu espero, Senhor, que todos eles façam também o melhor, façam de melhor para eles conseguirem ganhar a salvação eterna, Senhor. Que é o mais importante, a salvação eterna. Que a palavra do Senhor é riquíssima em sabedoria para nos ajudar a caminhar cada degrau para nós chegar até no paraíso do Senhor. Eu agradeço, Senhor, desde já, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, cada vez mais, as nossas autoridades também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, Nivaldo? Amém. Na segunda-feira que vem não vai ter live, né? Nós vamos estar fazendo um curso, você mais você, segunda, terça e quarta, dia 19, 20 e 21. Preparem. Grandes coisas. Tá? Em nome de Jesus. Então, Bem de todos. E nós só temos a agradecer a todos, né, que participaram, que vão participar depois, né? Uhum. Entrou aqui também, eu não sei o nome do rapaz, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Amém, meus irmãos. Abençoe você Amém. também. Tá? Abençoe ricamente. Depois de colocar o nome, né, para a gente identificar quem que é, né? Uhum. Abreviou, né? Abreviou tudo. O Instagram faz essa abreviação, né? Lúcia, então, vamos tirar a foto, né? Oi. Ó, tô com a metade. Essa caminha é igual a minha? Essa mesmo, porque, igual eu falei, eu sou pequena. Se eu fizer assim, ó, ver, tá vendo? Tampa, né? Eu vejo meu rosto, aí eu faço isso, porque eu sei no computador, mas ver melhor, né? Então, vamos tirar a foto, né, para nós mandarmos, né? Direitinho. Uhum. Ué, quieta, celular. Tá pulando. Agora foi. Então, nosso projeto Orando em Família 2023 fica aqui, né? E se Deus abençoarmos, segunda-feira estaremos aqui, né? Sempre nós pedimos, né, Lúcia, para dar o like, né, para nós. Compartilhe nossa oração para que chegue para outras pessoas, mais conhecimento, sabedoria, né? E estaremos aqui agora só dia 26, né, Lúcia? De hoje aqui dia 12, dia 19 vai ser segunda que vem.
Dia 26, né? De hoje a Vai 15. ser. É. Então, que Deus nos abençoe a cada um que esteve aqui, que a paz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você. E até Paz de Deus segunda-feira, né? Se assim Deus nos permitir. Que Amém. a paz do Senhor para todos, uma boa noite de descanso para todos. Amém. Amém. Graças a Deus.